Olá! Hoje nossa aula traz as novidades sobre grupo econômico, sucessão de empresas, força normativa do acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho e rescisão. A reforma trabalhista alterou significativamente a força dos acordos e convenções coletivas, e com a alteração do artigo 8º da CLT, trouxe o direito comum como fonte subsidiária do direito do trabalho. Esse artigo estabelece ainda que as súmulas do TST e TRT não podem restringir ou criar obrigações que não estejam previstas em lei. Mas como assim aumentou a força normativa dos acordos e convenções? Isso acontece porque, ao analisar esses instrumentos, o juiz deverá verificar apenas a validade do negócio jurídico, ou seja, se ele foi firmado por pessoa capaz, se o objeto é lícito, possível e determinado. O juiz não vai entrar no mérito das cláusulas e, com isso, as partes terão total liberdade para estipular direitos e obrigações. É o princípio da intervenção mínima na vontade coletiva. Vamos ver aqui na tela como ficou a nova redação dos parágrafos do artigo 8º da CLT. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na vontade coletiva. A inclusão do artigo 611-A na CLT também corrobora essa força dos acordos e convenções coletivas, estabelecendo que eles terão prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre os assuntos elencados nos incisos do artigo. Vejam aqui na tela alguns exemplos. Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: inciso 1º, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Inciso 2º, banco de horas anual. Inciso 3º, intervalo entre a jornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Inciso 8º, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Inciso 12º, enquadramento do grau de insalubridade. 15º, participação nos lucros ou resultados da empresa. Sugiro que vocês deem uma olhada na redação completa do artigo e notem que ele usa a expressão entre outros, o que demonstra ser esse rol apenas exemplificativo. Já o artigo 611-B da CLT traz um rol taxativo dos direitos que não poderão ser reduzidos pelos acordos e convenções. Artigo 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Inciso 1º. Norma de identificação profissional, inclusive as anotações de carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2º. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 4º. Salário mínimo. Inciso 5º. Valor nominal do 13º salário. Inciso 6º, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 7º, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Nesse caso, o artigo usa a expressão exclusivamente, o que nos leva a entender que esse rol é taxativo, ou seja, apenas os direitos elencados nesses 30 incisos não poderão ser reduzidos ou suprimidos por acordo ou convenção coletiva. Como é uma lista extensa, eu recomendo que vocês deem uma olhada com calma na redação completa desse artigo. O contrato individual de trabalho, ou seja, aquele firmado entre empregador e empregado, terá validade, eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos quando e somente quando o empregado tiver diploma de nível superior e perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do salário de contribuição. Os assuntos que podem ser tratados serão os mesmos dos incisos do artigo 611-A da CLT que vimos no tópico anterior. Essa última alteração foi incluída no parágrafo único do artigo 444 da CLT. Olhem aqui na tela. Parágrafo único.
A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Ou seja, o contrato individual de trabalho de um funcionário com nível superior e salário igual ou maior que R$ 11.062,62, que prever qualquer alteração de que trata os incisos do artigo 611-A da CLT, terá prevalência sobre a lei e sobre as convenções. Antes de falarmos da alteração, vamos explicar o que seria o princípio da ultratividade da norma. Uma CCT ou ACT sempre tem um prazo de vigência, que normalmente é de 1 ano, quando então é firmado um novo instrumento. Entretanto, se passando o prazo de vigência, o instrumento antigo continua tendo validade até que seja firmado um novo. Imaginem que foi firmado um ACT em 2012, que inclui a possibilidade da jornada 12/36 numa determinada empresa. E depois desse ACT, nenhum outro foi firmado. A empresa poderia continuar realizando a jornada 12/36 porque não teve nenhum outro instrumento posterior que restringiu o direito. Esse é o princípio da ultratividade na norma, ou seja, ela se perpetua no tempo. Isso era o que estabelecia a súmula 277 do TST. A reforma inclui o parágrafo 3º no artigo 614 da CLT, com a impossibilidade expressa do princípio da ultratividade da norma, o que possivelmente vai gerar a revogação da súmula 277 do TST. Vamos ver a redação desse parágrafo. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Vamos falar agora sobre o grupo econômico. A reforma trabalhista alterou o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, incluindo a responsabilidade solidária para as empresas do mesmo grupo econômico. Ou seja, em caso de processo trabalhista, todas as empresas de um mesmo grupo econômico responderão em conjunto, podendo o reclamante escolher, em caso de condenação, de qual delas vai receber, se todas forem incluídas no polo passivo da reclamação trabalhista. O parágrafo 3º do mesmo artigo traz a definição do que seria o grupo econômico, não bastando para a configuração a mera identidade de sócios, devendo ser demonstrado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas. Vamos ver na tela a redação desses parágrafos. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrarem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Já o sócio retirante, que é aquele que deixa a sociedade da empresa, responde de forma subsidiária aos processos trabalhistas, ajuizado até 2 anos após a sua saída da empresa. Com a responsabilidade subsidiária, o reclamante tem que buscar receber primeiro da empresa e, se não conseguir, receber do sócio. Ele tem que exaurir todos os meios de receber da empresa primeiro, antes de atingir o sócio retirante. Olhem aqui comigo na tela esse artigo. Artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1º, a empresa devedora. Inciso 2º, os sócios atuais. Inciso 3º, os sócios retirantes. Como vocês podem ver, o artigo traz ainda uma ordem de preferência, que deverá ser seguido em caso de execução trabalhista. O sócio retirante, entretanto, responderá de forma solidária com a empresa se ficar comprovada a fraude na alteração do contrato. É o que nos traz o parágrafo único desse artigo. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.
Havendo sucessão de empresas ou de empregadores, a responsabilidade das obrigações trabalhistas será da empresa sucessora, ainda que se refiram a fatos anteriores à sucessão. Ou seja, se uma empresa comprou outra, essa nova empresa responderá por todas as obrigações trabalhistas, ainda que se refiram a fatos anteriores à compra da empresa. Se for comprovada a fraude na transferência, haverá responsabilidade solidária das empresas. Vamos ver na tela a redação desse artigo que trata desse assunto. Artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, serão de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. A desconsideração da personalidade jurídica sempre foi prevista só no Código de Processo Civil e tinha aplicação subsidiária nos processos trabalhistas. Com a reforma, a CLT passa a prever esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica no artigo 855-A. O que é essa desconsideração da personalidade jurídica? É quando todos os meios para recebimento do crédito da empresa foram efetuados, mas não houve pagamento e nem foram encontrados bens para garantir o pagamento do crédito. Aí faça esse requerimento para que passe a figurar no polo passivo do processo, além da empresa devedora, seus sócios, na tentativa de receber o crédito das pessoas físicas. Vamos ver aqui na tela como ficou a redação do artigo 855-A da CLT. Artigo 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, inciso 1º. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 dessa consolidação. Inciso 2º. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Inciso 3º. Cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o artigo 301 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Vamos falar agora sobre as novidades da rescisão do contrato de trabalho. A principal delas é que a rescisão não precisa mais ser homologada pelo sindicato para trabalhadores com mais de 1 ano de serviço. Essa obrigação era trazida pelo parágrafo 1º do artigo 477 da CLT, que foi revogado com a reforma. O pagamento das verbas antes da reforma só poderia ser feito em dinheiro ou cheque. Com a reforma, incluiu-se nas formas de pagamento o depósito bancário, que poderá ser feito também para os empregados analfabetos. O pagamento em depósito já era amplamente utilizado pelas empresas e agora a CLT apenas tornou-se expressa essa possibilidade com a alteração do parágrafo 4º do artigo 477. Olhem aqui na tela comigo. Parágrafo 4º. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado. Inciso 1º, em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Ou, inciso 2º, em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. A reforma também trouxe a alteração do parágrafo 6º do artigo 477. Independentemente do tipo de rescisão, o prazo para pagamento das verbas será de 10 dias a contar do término do contrato. Parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento das verbas constante nos instrumentos de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. A dispensa coletiva, antes da reforma trabalhista, deveria ser precedida de autorização prévia do sindicato ou de celebração de acordo ou convenção coletiva. A reforma incluiu o artigo 477-A, excluindo a necessidade dessa autorização. Vamos ver. Artigo 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo de coletivo de trabalho para sua efetivação. A última coisa que vamos falar sobre a rescisão do contrato é a inclusão de uma nova forma de rescisão por acordo entre as partes.
Por esse novo tipo de rescisão, caso seja do interesse do empregador e do empregado rescindirem o contrato, será devido metade do aviso prévio e metade da multa de 40%, com movimentação de 80% da conta vinculada. O empregado, nesse caso, não fará jus ao recebimento do seguro-desemprego. Essa alteração foi incluída pelo artigo 484-A da CLT. Artigo 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1º, por metade. A linha A, o aviso prévio se indenizado. A linha B, a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Inciso 2º, na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Parágrafo 1º. A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, na forma do inciso 1A do artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% do valor dos depósitos. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. O artigo 482 da CLT traz pra gente um rol taxativo das hipóteses de demissão do funcionário por justa causa. Se o funcionário cometer qualquer ato incluído nas alíneas do artigo, ele poderá ser demitido por justa causa e receberá apenas as verbas decorrentes desse tipo de rescisão, sem o saque de FGTS e sem direito da entrada no seguro-desemprego. A reforma incluiu mais uma alínea no artigo, ou seja, incluiu mais uma hipótese de demissão por justa causa. Vai ser quando o funcionário perder, por ato doloso, um dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Por exemplo, um motorista que perde a CNH ou um advogado que perde a OAB. Artigo 482, a linha M. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Se a reforma incluiu mais uma forma de demissão por justa causa, ela também criou novas formas de estabilidade para o funcionário. A inclusão do artigo 510-A na CLT determina a criação obrigatória de comissão em empresas com mais de 200 funcionários. Essa comissão terá a finalidade de representar os funcionários diretamente com o empregador, e suas atribuições estão elencadas no artigo 510-B da CLT. A forma de eleição dos membros da comissão está prevista no artigo 510-C. Os membros dessa comissão terão estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. A outra estabilidade criada pela reforma está prevista no parágrafo 3º do artigo 611-A da CLT. Quando um funcionário tiver seu salário ou jornada reduzido por ACT ou CCT, terá estabilidade durante o prazo de vigência do instrumento. Olhem aqui na tela comigo. Artigo 611-A, parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Na próxima aula, vamos falar sobre as alterações relativas às férias, gestante, dano moral, revelia e muito mais. Se vocês querem continuar por dentro deste e de muitos outros conteúdos, se inscrevam aqui no nosso canal. Até lá!